Chegamos a Gênesis 31, capítulo comprido. Vamos separá-los por partes. Vamos ver hoje dos versículos 1 ao 21. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Vou repetir. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir a Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se dizia ele: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia: os listados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo do Senhor me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Exatamente o sul, desceu em direção sul. Meus irmãos, é claro que tem muita coisa aqui que veio. Esses dias eu tenho que selecionar o mínimo possível. E o critério da seleção é aquilo que mais se aplica ao meu ministério e, eventualmente, que eu saiba, ao ministério de vocês. E aqui nós temos algumas coisas para salientar. Primeiro, relembrar que Labão era um homem desleal, que não cumpria a sua palavra. E a impressão que eu tenho é que nenhum versículo é mais resumidor dessa verdade do que o versículo 7.
vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. Bem, eu já conheci irmãos da igreja trabalhando para irmãos da igreja. É praticamente consenso entre os estudiosos que nos ídolos do lar estava escrito as gerações, quem era filho de quem e, portanto, quem herdaria. Era como se fosse uma espécie de registro de testamento. Se fazia um ídolo do lar sempre que nascia um primogênito e o sacerdote escrevia o nome dele naquele ídolo do lar, de tal forma que estava garantido o repasse da herança para aquela pessoa. Raquel rouba aqui, porque nós sabemos que Labão tinha filhos. Veja no versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão. Quem é que herdaria a fortuna de Labão? O texto não diz. Mas Raquel, esperta, escolada por seu marido, pega os ídolos do lar e foge com eles. Nem seu marido sabia. Ela tomou iniciativa própria e ela não era a filha mais velha. Lia era a filha mais velha e não pensou nisso. Meus irmãos, um grande perigo quando nós agimos desonestamente na nossa igreja é que nossa família aprenda conosco. Se nós mentimos, nossa esposa e nossos filhos vão aprender isso também. A ovelha liga, avisa que eu não estou em casa. Isso não se faz. A ovelha importuna às 2 da manhã, atenda você. Se você não estiver satisfeito, pergunte, é tão importante assim o que você está querendo me falar? Não dava para deixar para amanhã, não? Não, que morreu fulano. Eu posso ressuscitar? Você não poderia me avisar isso de manhã? Não, mas tem que prestar apoio à família que está sofrendo muito lá no hospital. É um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Mas geralmente enfrente o problema. É claro que você não vai chegar para a pessoa e soltar os cachorros em cima da pessoa. Como é que você me acorda de madrugada? Tá? Mas seja gentil, e gentil mesmo, diga que eu poderia fazer alguma coisa naquelas horas da manhã. Você me tirou da minha cama, do lado da minha esposa. Pois bem, Jacó nos ensina aqui o que não fazer. Mas há uma outra lição que ele nos ensina também. Repare, o Senhor apareceu a Jacó, versículo 3. Torna a terra de teus pais e tua parentela, e eu serei contigo. Ele não torna, ele foge. Mas veja versículo 11. E o anjo do Senhor me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho, são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna, onde me fizeste voto. Levanta-te agora, sai dessa terra, não é foge dessa terra, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. É claro que aqui tem um parênteses que eu não posso deixar de falar. Repare que o versículo 11 diz, e o anjo de Deus, e o versículo de número 13 diz, eu sou o Deus de Betel. Os reformadores têm resolvido isso aqui, dizendo o seguinte, que quem estava falando ali, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, era o próprio Jesus Cristo. Todas as vezes no Velho Testamento que você encontrar a expressão anjo do Senhor, o anjo de Deus, é Jesus que está fazendo isso. Tanto é que anjo nenhum teria coragem de se identificar como o Deus de Betel.
Esse é um dos argumentos, um deles. O resto, os outros argumentos ficam para vocês em exegese. Mas veja, eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna e onde me fizeste voto. Jacó sabia que tinha que sair. Jacó tinha 2 vezes afirmado que eu serei contigo. O que é que ele faz? Foge. O que é que sua mulher faz? Rouba as provas de herança. E repare que todos os machos eram listrados, portanto, os filhos seriam de Jacó. Porque eu vejo o que Labão tem feito contigo. Deus vê, e Deus se torna testemunha veloz contra a injustiça. Se você está passando por isso na sua igreja e vê constantemente mudarem aquilo que lhe é devido, deixe que mudem 10 vezes até que o Senhor Deus lhe dê condição de sair com honra. Não fuja. Você dá mau exemplo à sua família, dá mau exemplo ao seu rebanho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude e nos prepare para bem cuidar das ovelhas que Ele vai nos confiar.